Mostra sua UFMG. Oi, gente, está começando mais um videocast da Mostra Sua UFMG, um bate-papo para a gente conhecer um pouco mais sobre os 91 cursos de graduação aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Beatriz Abraão e para tornar essa conversa mais acessível, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos compridos, ondulados, estou usando uma blusa rosa e uma calça jeans. Estão aqui com a gente a professora Natália Sátiro. Bem-vinda, professora. Ela vai falar para a gente sobre o curso de Ciências Sociais. Por favor, faça sua audiodescrição para a gente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália Sátiro. Eu sou uma mulher de 50 anos, pele branca, mas me entendo como parda. Meus cabelos são relativamente curtos, na altura do ombro, anelados. Estou com um vestido azul claro, um colar bem berrento, de bolas grandes, uso um óculos grande, com uma borda diferenciada, que eu não saberia explicar muito Super bem. específica, professora. Também a professora Sabrina Finamori. Olá, bom dia, meu nome é Sabrina, eu sou uma mulher branca, tenho baixa estatura, meu cabelo é castanho, mas já está bastante grisalho, cabelo médio e uso óculos. A professora vai falar para a gente sobre o curso de Antropologia, né? Isso. E também estão aqui com a gente o professor Amário Fleck, que vai falar sobre o curso de Filosofia. Bem-vindo, professor, por favor, sua descrição. Obrigado, Beatriz. Olá, bom dia. Bom, eu sou um homem branco de 37 anos, cabelos castanho claros, quase ruivos, com uma barba pequena, e estou com uma camisa clara, um branco meio bege e calças verdes. Uhum. Professores, então para iniciar a nossa conversa, a gente vai falar sobre os cursos de Filosofia e Ciências Sociais, que possuem duas modalidades, bacharelado e licenciatura. Professora Amara, você pode explicar para a gente como funcionam as diferenças de formação entre essas duas modalidades na filosofia? Claro. Bom, em primeiro lugar, o estudante que entra no curso de Filosofia, ele entra no curso sem ter que fazer essa escolha imediatamente. Tá? Ele entra num curso de bacharelado e, atualmente, no final do segundo ano, ele vai poder escolher se ele vai seguir no bacharelado ou se ele vai migrar para a licenciatura. Basicamente, a grande diferença é que, bom, o bacharelado é um curso de 2.400 horas e que tem um conjunto grande de disciplinas obrigatórias e um conjunto grande de disciplinas optativas que ele vai fazer, sobretudo, em disciplinas ofertadas pelo próprio curso, pelo próprio departamento de filosofia. Já o curso de licenciatura tem uma carga horária bastante mais elevada, são 3.200 horas, cerca de 3.200 horas, e aí um número bastante significativo das disciplinas que o estudante ou a estudante vai cursar são oferecidos pela Faculdade de Educação. São disciplinas tais como gestão escolar, psicologia da educação, estágio, fundamentos de Libras, enfim, uma série de outras disciplinas. A grande diferença entre o curso de bacharelado e o curso de licenciatura é o mercado de trabalho, né? O estudante ou estudante de licenciatura, no final do curso, ela ou ele está apto a lecionar em escolas de ensino básico, ensino médio, né? A área da filosofia. Esse é um campo de trabalho muito significativo, né? A grande maior parte dos nossos egressos que trabalha na área da filosofia trabalha ensinando em escolas de ensino médio. Então, por conta disso, há um forte incentivo, inclusive, por parte da coordenação para que os estudantes e as estudantes escolham a modalidade de licenciatura, porque o campo de trabalho é muito maior, né? Já o estudante de bacharelado, e tudo que um estudante de licenciatura está apto a fazer, né? Aliás, o contrário, tudo que um estudante de bacharelado está apto a fazer, um estudante de licenciatura também está apto a fazer. Ou seja, não tem nenhum campo de pesquisa que vai exigir o grau de bacharel em filosofia e não aceitar um grau de licenciado em filosofia. Então, por exemplo, o estudante quer seguir uma carreira acadêmica, quer continuar estudando, fazer um mestrado, um doutorado e eventualmente ingressar num trabalho de ensino superior, né, trabalhar numa universidade, ele também pode
ter feito licenciatura ou ter feito bacharelado. O campo de bacharel, mas, enfim, né, ainda assim, vale mencionar que existem outros, um mercado de trabalho ainda bastante incipiente fora do ensino, né, para filosofia. Eu acho que é um contraste grande em relação aos cursos de antropologia, arqueologia e o curso de ciências sociais, porque o mercado de trabalho para um filósofo ou para uma filósofa formada fora do ambiente de ensino ainda é muito incipiente, muito pequeno. A gente tem vários egressos, várias egressas do curso trabalhando, sejam em editoras ou em consultorias, oferecendo cursos para públicos interessados, trabalhando, enfim, em diversas ocupações que lidam com filosofia, mas não tão diretamente associados ao ensino. Uhum. Professor, e é possível que esses estudantes se especializem em alguma tradição filosófica ainda na graduação? Na graduação, bom, a gente só tem, digamos, essas duas modalidades em que ou bem se forma em bacharel em filosofia ou bem licenciado em filosofia, não tem uma formação específica. O que é muito comum, né, o que os nossos estudantes fazem muito, é uma formação complementar aberta. Essa formação complementar aberta significa, bom, o estudante de bacharelado, por exemplo, tem 900 horas para fazer em disciplinas optativas, e ele pode fazer 300 dessas 900 horas, ele pode fazer especificamente num determinado percurso. Então é muito comum, a filosofia é uma área que dialoga com muitos outros cursos, ou com quase a totalidade dos outros cursos. Então, por exemplo, um estudante de filosofia pode se interessar muito por antropologia e fazer essas 300 horas no curso de antropologia, e isso vai, digamos, fazer com que ele tenha um intercâmbio maior com essa área. Mas é muito comum isso acontecer com a psicologia, com a psicanálise, é muito comum isso acontecer com música, né, porque tem uma área grande da filosofia que é a filosofia da música. Enfim, isso pode acontecer nos mais variados cursos, matemática, física, biologia, né, tem essa abertura. Legal. E professora Natália, como que funciona nessa diferenciação na formação e na atuação dos profissionais em ciências sociais? Nas duas modalidades. Nas duas modalidades, bacharelado e licenciatura. A ideia dessas duas grandes dimensões de formação é basicamente a forma como você vai se inserir no mercado. Então, é a mesma lógica da filosofia, ou seja, quem faz licenciatura, com certeza fez o bacharelado, né? Mas a forma de inserção no mercado é muito diferenciada. Dentro das ciências sociais, nós temos 3 disciplinas, né? Ou seja, pode ser antropologia, pode ser sociologia, pode ser ciência política ou a formação geral, que veio com a reforma de 2008. Então, você pode também ser só cientista social, mas você pode ter uma dessas grandes formações. E aí, a forma de inserção no mercado vai ser diferenciada. Você pode, se você for bacharel, é como se você fosse um pesquisador, um consultor. Então, você pode ir para os órgãos institucionais de governo, por exemplo, você pode ir nos institutos de pesquisa, sei lá, se for um cientista político, vai poder ajudar a fazer análises da conjuntura política, por exemplo, ou se você for para uma empresa de consultoria ambiental, ou é possível você ir para uma empresa de opinião, certo? Em que você faz análises de várias questões para o mercado, não só de opinião, mas de levantamento de dados para o mercado de uma forma geral. Então, é muito amplo essa formação. Na licenciatura, é a formação para que você vá para o ensino, para a educação básica como professor. E agora existem disciplinas nessa reforma que está finalizando agora, existem disciplinas específicas para cada uma dessas formações. Mas é uma parceria com a pedagogia, com a escola, com a faculdade de educação. Então, né, quem quer fazer licenciatura, quem está visando dar aula na educação básica, vai escolher licenciatura. Agora, quem quer um mercado de trabalho ter a possibilidade de um mercado de trabalho mais amplo, e dentro das sociais, isso é bem
bem diversificado as possibilidades de entrada, porque vai depender da sua formação, não só das correntes mais teóricas, mas da sua formação. Você vai ter uma pegada mais para as questões políticas, e, portanto, ligadas desde a Câmara dos Deputados, no Senado, ou seja, de todo o mundo político, seja no trabalho mais direto de assessoria, por exemplo, a políticos, seja com questões de pesquisa de opinião, ou seja, trabalhando para você entender e ajudar determinadas partes da sociedade a entenderem o funcionamento das instituições de forma geral. Mas se você vai para o mundo da sociologia, a perspectiva que se olha, ou seja, a forma de entrada no mercado, também vai ser diferenciada, né? Você vai estar se formando para fazer uma entrada a partir das instituições mais sociológicas. Então, essa eu acho que é a grande diferença entre essas duas formações. E, professora Sabrina, como que funciona no curso de antropologia, né? Os estudantes atualmente têm que escolher 2 habilitações, né? Antropologia social ou arqueologia. Você pode explicar para a gente as diferenças entre essas habilitações? Isso. O curso de antropologia, né, atualmente ele chama curso de antropologia, mas ele tem 2 habilitações, habilitação em antropologia e habilitação em arqueologia. As 2 áreas, né, são áreas que estudam sociedades humanas, então a antropologia estuda no presente, né, e a arqueologia através dos vestígios materiais num passado aí mais profundo, né, desde o passado pré-colonial. E a estrutura atual do curso, ela envolve uma formação conjunta nas 2 áreas. Então, é também uma originalidade desse curso, né? Os cursos de antropologia e arqueologia, eles são relativamente recentes no Brasil, né? O nosso curso tem 13 anos, e a maior parte dos cursos no Brasil tem mais ou menos, né, essa idade. Boa parte deles foram construídos em separado, né? O curso de antropologia ou curso de arqueologia, e no caso da UFMG, é um curso que dá essa formação conjunta. Então, os alunos ingressam sem ter que escolher ainda essa habilitação, eles têm um conjunto de disciplinas comuns, que são tanto de uma área quanto de outra, e também de outras áreas, né? Eles têm disciplinas da sociologia, da filosofia, da linguística, e depois, a partir de um determinado ponto do curso, eles escolhem a área que eles querem seguir. A partir do momento que eles escolhem essa área específica de formação, eles passam a ter um outro conjunto de disciplinas obrigatórias naquela área, mas eles continuam fazendo tanto optativas quanto obrigatórias da outra área também, né? Essa é uma aposta do curso, de que essa formação com diálogo, né, entre as 2 disciplinas, ela tem produzido profissionais mais capacitados. Uma das particularidades do curso da UFMG é que também, enfim, quando a gente pensa na maior parte dos cursos universitários, eles têm uma estrutura curricular muito fixa, um conjunto de disciplinas obrigatórias, que os alunos não têm, né, muita margem de escolha. No caso do curso de antropologia, ele tem um número relativamente pequeno de atividades obrigatórias, então ele tem um número muito grande de horas que são de atividades optativas. Então, essas atividades optativas, elas são atividades que os alunos vão escolhendo, né, a partir da oferta ali ao longo dos semestres. Essas disciplinas que são ofertadas, muitas delas são ligadas a linhas de pesquisa dos próprios docentes, né, do departamento, e isso tem produzido também uma formação muito viva, né? Ela é muito que muda, né? A cada semestre você tem um conjunto ali novo de discussões e de disciplinas que os alunos vão podendo escolher a partir também dos seus interesses, né? Das linhas de pesquisa, não só das grandes áreas, né? Mas também de linhas específicas. Perfeito, professora. E os 3 cursos, eles possuem perfis de estudantes que são muito diversos, né? Professora Mari, você pode começar a falar um pouquinho sobre o perfil do estudante de filosofia? Claro. Bom, eu acredito que não são tão diversos assim os nossos estudantes, acho que Diverso no sentido de convivem... diversidade, não de diferentes entre eles, né? Sim, na verdade, os nossos estudantes acho que convivem bastante, não apenas por frequentar o mesmo edifício, mas também por ter um perfil bastante parecido. Bom, em primeiro lugar, né, uma estudante de filosofia tem que gostar de ler, né? Quer dizer, tem que gostar de ler e tem que se dedicar bastante ao longo do curso à leitura de textos bastante árduos, né?
e gostar de discutir textos teóricos, né, exigentes, que permitem múltiplas interpretações e que se engajem, né, em buscar interpretações diferentes e sustentar interpretações diferentes acerca de um mesmo texto. Mas isso também, né, aponta para a necessidade aí de um certo gosto pela argumentação, né, por defender posições, e ao mesmo tempo, claro, que tem um perfil que goste, enfim, né, que seja informado e que tenha uma capacidade de se interessar por diversos assuntos que vão ser necessários para articular aí com essas pesquisas. A gente incentiva muito, por exemplo, os estudantes e as estudantes a buscarem, né, aprender novas línguas, né, sempre tem essa exigência muito da filosofia de buscar ler os textos nas suas línguas originais, o que significa que uma parte significativa dos nossos estudantes vão estudar línguas antigas, por exemplo, grego, latim, ao mesmo tempo, né, francês, inglês, alemão. Então, a gente sempre tem, né, muito esse desejo de que os estudantes, as estudantes que ingressem no curso tenham esse perfil, né, gostem de ler, gostem de se engajar em discussões abstratas. Professora, e na antropologia? Eu, assim, destacaria alguns pontos que são muito similares, né, à filosofia, desse gosto pela leitura e tudo mais. Acho que no caso da antropologia, da arqueologia, tem às vezes um perfil aventureiro, né, de alguém que, meio Indiana Jones, que vai, assim, com as fantasias também, né, de fazer trabalho de campo, esse desejo e tudo mais. E é um curso que tem uma diversidade muito grande, né, de idades, faixas etárias, então é muito comum você ter tanto estudantes que vêm direto do ensino médio, né, como também pessoas que já são formadas, que têm uma carreira, né, algo muito curioso no curso. A gente tem uma frequência de professores, docentes da UFMG que decidem fazer o curso de graduação de antropologia, né, isso aconteceu algumas vezes, né, a turma desse ano tem novamente uma ingressa que é docente da universidade. Então, é um diálogo também intergeracional muito curioso, né? Muito interessante, uma diversidade racial, de classes sociais, e tem sido turmas assim, muito interessantes, né? Desafiantes também, porque as pessoas vêm com arcabouços diferentes, né? De formação, mas tem sido diálogos assim, muito frutíferos em sala de aula. Na filosofia também tem pessoas que estão na segunda graduação, né, cursando a curso de filosofia, né, professor? Sim, isso é muito comum, tanto, né, da mesma forma como na antropologia, é muito comum ter estudantes mais velhos, assim, que alguns até que já se aposentaram e que falaram, não, meu sonho é fazer um curso de filosofia, mas eu precisava ter tempo para realmente me dedicar. Então, quando se aposentam, que vêm ingressar no curso, mas é muito comum também estudantes de outras áreas se formarem em outras áreas e depois buscarem uma formação complementar, uma segunda graduação no curso de filosofia. Isso é muito comum. Nosso curso também, né, ótimo relembrar isso, também tem uma diversidade bastante grande, tanto étnica, quanto etária, quanto de gênero, né? E acredito que isso é uma coisa que contribua muito para a formação dos nossos estudantes, das nossas estudantes, porque isso torna justamente as discussões bem mais interessantes, bem mais relevantes. E nas ciências sociais, professora? É exatamente a mesma coisa, né? Nós estamos falando de um perfil de alguém que está com o perfil de humanas. Então, nós estamos falando de alguém que gosta mais de ler do que a média, no mínimo, né? Apesar de que hoje, com todas as mídias digitais, isso está ficando mais difícil, mas, de qualquer forma, há um diferencial. E também, quando as pessoas entendem e têm uma relação positiva de antemão com a leitura, na hora que chega e começa a fazer as matérias que combinam e que, de fato, lhe abrem mundos muito diferentes, isso aflora ainda mais. Mas, de qualquer forma, é um curso onde se encontra uma diversidade, até por ser um curso multidimensional, né, por comportar áreas distintas, as ciências sociais, na antropologia, na sociologia e na ciência política, ele já é, por si mesmo, um convite à diversidade. E aí tem diversidade étnico-racial, de gênero, de idade, ou seja, exatamente o mesmo perfil que os colegas estão colocando.
E isso ajuda as pessoas a se encontrarem mais, né, assim, a se sentirem mais em casa e dar conta do recado, que é o desafio quando você entra numa graduação. Que legal. Professores, e esses cursos eles estabelecem muitos diálogos, né? Mas pensando aí nos estudantes que podem às vezes estar em dúvida entre esses cursos, o que vocês falariam que se nessas profissões, nessas formações se diferenciam? Como que a gente pode tentar ajudar esses estudantes aí a resolver essa dúvida, né, que pode estar surgindo nesse momento? Quem quiser começar? Eu acho que as Ciências Sociais é um curso interessante exatamente pelo que eu acabei de dizer, pela diversidade que ela oferece. Todo curso de graduação é como se fosse uma caixa de ferramenta. Quando você entra para uma graduação, você está disposto a montar uma caixa de ferramenta que vai ser a sua entrada no mercado de trabalho. Então, ali você vai aprender diversas teorias, diversas abordagens teóricas, diversas técnicas de análise de dados, mais qualitativas, mais quantitativas, e tudo isso vai lhe dando uma capacidade de lidar com os problemas, ou seja, de análise do mundo lá fora, que vai permitindo você ter uma capacidade crítica maior do que a média, ou seja, você está sendo treinado para isso. Então, eu acho que o interessante das ciências sociais é que ela já de antemão, por ser diversa na sua formação, ela te dá uma caixa de ferramentas com muitas ferramentas interessantes que vai, inclusive, no decorrer do curso, você vai vendo se você tem mais a cara das ferramentas da antropologia, mais da ciência política, rapidamente as pessoas já se acham ali naquele mundo. E aí é essa diversidade da formação que vai te possibilitar entender o mundo que pode ser o mercado de trabalho. Então, você pode tanto ir para uma área das políticas ambientais ou sei lá, né, trabalhar numa grande mineradora ou o contrário, em pessoas que estão em organizações não governamentais fazendo trabalho para minimizar o impacto das mineradoras. Ou seja, você pode estar em diversos espaços. Você pode ir para os órgãos governamentais, trabalhar desde o IFAM, por exemplo, né, assim, um antropólogo, ou um cientista político que vai querer dar uma assessoria numa Câmara dos Deputados ou para algum político. Então, a diversidade dessa caixa de ferramenta é muito grande pela própria formação. Eu acho que é isso um dos grandes atrativos do curso em si. Perfeito. Se os professores quiserem complementar, falar um pouquinho sobre o curso de filosofia e antropologia. Não, super concordo assim com a Natália. Eu acho que assim tem muito a ver também, né, com o curso de antropologia e arqueologia, até porque a antropologia está dentro, né, do curso de ciências sociais. Então eu acho a resposta dela ótima, porque é isso mesmo. E acho importante os estudantes terem também uma disposição grande para uma formação teórica, né? Porque muitas vezes adentram a universidade, seja no curso de ciências sociais, né, seja no curso de antropologia, numa expectativa das atividades práticas logo no início. E essa formação teórica sólida, ela é importante para essa atividade prática futura, né? Então, entender também, né, que são cursos que vão implicar em muita leitura, né, muita discussão, e no engajamento aí de escolher depois, né, que linha de pesquisa, né, que metodologia, dentro de uma diversidade, né? No caso da antropologia, a gente fala que assim, a antropologia pode estudar praticamente qualquer coisa, né, que a pessoa quiser. Então, de laboratórios, né, científicos a comunidades tradicionais, existe uma vasta, né, gama ali de métodos, de campos, né, de pesquisa muito diversos. Você quer complementar? Posso complementar só para comentar um pouco sobre a filosofia e, de uma certa forma, também solidarizar com o estudante, a estudante que tem dúvidas sobre qual curso escolher, né? Notar que, de fato, existe uma zona cinzenta entre os cursos e que essa zona cinzenta ela é muito interessante, né? E muito... Enfim, e é uma coisa que, de fato, não vai se desfazer tão cedo. Acho que é comum, bom, no caso de antropologia e ciências sociais, acho que essa zona cinzenta ainda é maior, porque a antropologia é também uma parte das ciências sociais, né? Mas no caso da filosofia, bom, ela de fato tem um diálogo grande com ciências sociais, com antropologia, mas também com várias outras áreas, né? Então, física, matemática, biologia.
música, artes, né? Então tem um pouco esse caráter talvez mais de um diálogo um pouco maior com digamos, um leque maior de áreas, no caso da filosofia, e um gosto um pouco maior, digamos, pela argumentação e um pouco menor pela prática, né? Então, no caso da filosofia, se o estudante entra já com uma certa ideia de que vai participar de projetos, digamos, em que esteja atuando já em determinadas comunidades, com determinados problemas, de fato, a filosofia talvez não seja o melhor dos cursos a ser escolhido, né? Agora, se o estudante quer ter diálogos, né, ter debates, argumentos, enfim, e um gosto realmente para levar, né, até as últimas consequências, digamos, cada um dos argumentos e examinar, né, muito a fundo os argumentos, esse né, provavelmente o curso ideal. Isso não significa, obviamente, que a filosofia não tenha uma dimensão prática, uma dimensão de atuação em determinados problemas, mas, de fato, frente a outras áreas, a filosofia se caracteriza justamente por esse espaço não ser o prioritário, não ser o predominante. Perfeito, professor. Agora a gente vai fazer uma dinâmica diferente, a gente vai mostrar algumas imagens aqui na TV e discutir um pouquinho sobre os espaços e vivências na UFMG. Produção, se vocês quiserem puxar. Aqui a gente tem uma primeira imagem, a gente vai mostrar algumas imagens da Fafiche. Então essa é a primeira, é uma imagem aérea, a gente vê o prédio. Nessa segunda imagem a gente vê a fachada, a entrada, né, da Fafiche, algumas árvores formando um corredor. E na terceira, a gente também vê um espaço aí que é no início na entrada da faculdade, que tem uma arena pequena, algumas pinturas na parede. Professores, o que vocês podem falar sobre a Fafiche, sobre esse prédio, né, para os estudantes que ainda não conhecem? Que tipo de curiosidades a Fafiche guarda aí na UFMG? Se você quiser começar, Natália. Eu posso começar dando um pouco da história. A Fafiche, na verdade, ela não começa sendo Fafiche, ela começa sendo FAF, Faculdade de Filosofia, em 1939, quando ela foi criada. E só mais tarde é que ela foi agregada, e aí ela tinha desde ciências sociais, filosofia, pedagogia, letras, mas tinha também nela física, química, matemática, história natural, história, ou seja, era um conjunto enorme. Em 1950, para quem é de Belo Horizonte, ela funcionava no Acaiaca, que é um edifício historicamente importante no centro de Belo Horizonte, para quem não conhece. Em 1962, ela foi para a Rua Carangola, que hoje é a Secretaria Municipal de Educação. E só em 1991 é que a gente conheceu esse prédio que vocês estão mostrando agora. Esse prédio é bem mais recente, quando de fato ela veio para o campus. E o nosso campus é lindo, né? Assim, ou seja, ela deixa o centro de Belo Horizonte e passa a fazer parte aqui do campus mesmo. Então, ela tem uma história longa. Assim, nesse período, o curso específico de Ciências Sociais também foi se modificando. Quando ele foi criado, apesar do nome Ciências Sociais, ele era uma espécie de sociologia política. É um curso bem diferente, bem mais a cara de política do curso de ciência política hoje. Com o tempo, em 79, teve uma reforma, ele já começou a ficar um pouco mais balanceado, ou seja, ele incorpora as 3 áreas, e em 89, aí sim, faz um curso mais com a cara do que tem hoje, que é absolutamente balanceado, a mesma quantidade de política, de sociologia e de antropologia, né? Ou seja, então, a Fafiche agrega agora esses cursos, mas ainda outros de psicologia, de comunicação social, de história, que não estão representados aqui hoje. Uhum. Então, é um espaço, de fato, de muita diversidade, é um lugar interessante de se ir, né? Tem gente de todas as matizes. Professores, o que vocês podem falar da Fafiche para a gente? Ali a gente viu até a arena, né? A arena é um espaço importante para os estudantes debaterem, discutirem. O que vocês podem falar sobre a Fafiche, também sobre o campus Pampulha como um todo? Eu acho um espaço assim afetivo, né? A primeira vez que você entra no prédio da Fafiche, ele é um prédio muito impactante, porque ele é um prédio enorme, né? Muito grande e com muita diversidade, de fato.
E ele foi se tornando, para mim, um espaço afetivo, e eu vejo que para os alunos também, né, de convívio, de debate. A gente viveu, né, ocupações lá, debates políticos, o cotidiano, né, o dia a dia ali das aulas, né, de uma série de coisas, da biblioteca, né, dos centros acadêmicos. Então, eu acho que é um espaço muito frequentado, né, que os alunos do curso estão muito congregados, né, nesse espaço, principalmente os alunos do noturno, que talvez tenham uma circulação menor, né, pelo campus do que os alunos que estão no diurno e que circulam mais pelo campus, pela praça de serviços, né, por outras espacialidades. Perfeito. Eu me sinto inteiramente contemplado já pelas duas falas, só ressalto, acho que é um espaço muito afetivo, que às vezes choca um pouco na primeira entrada, por causa das pinturas, por causa do, né, um tom um pouco diferente, mas aos poucos ele vai acolhendo muito, é um espaço muito legal, tanto para trabalhar quanto para estudar, acho que é muito convidativo e muito, assim, um espaço com grau de tolerância e de abertura para as diferenças, que é muito significativo, e isso justamente talvez seja o maior charme da Fafiche. E nas próximas imagens, a gente vê outro espaço da Fafiche que acredito que os estudantes dos 3 cursos frequentem bastante, né, que é a biblioteca. Então, nessa primeira imagem, a gente vê estantes com livros, ao fundo algumas mesas, e aí a gente vê um pouquinho mais do acervo dessa biblioteca. Na filosofia, os estudantes frequentam bastante esse espaço, né, professor? Esperamos que sim, né? A gente sempre espera mesmo. Produção, pode passar para as próximas. A biblioteca, a relação com a biblioteca, ela é sempre muito positiva, né? Porque a nossa relação com livros, eu, por exemplo, tenho super resistência ao Kindle ou alguma coisa, porque o livro, ele, sei lá, tem um fetiche. Então, a biblioteca, apesar desse mundo já estar totalmente digitalizado, né? Acho que ainda tem É um espaço de estudo também, Exato. né? Do momento que às vezes a pessoa quer se concentrar numa leitura mais aprofundada, na escrita de monografia. Eu sempre falo para os estudantes, sentem lá, que às vezes ficar em casa escrevendo monografia é muito solitário, né? Você está na biblioteca, você está no espaço público, em que esse diálogo também, né, com as pessoas que frequentam, ele acaba sendo muito positivo. Tem um lado simbólico, gostoso, interessante desse conhecimento ali do seu lado. Exato. E a UFMG é importante a gente ressaltar, né, que é uma rede de bibliotecas que algumas são 24 horas, então os estudantes eles podem estudar aí no período que for melhor para eles. E, professor, você tinha até mencionado, né, que os estudantes, vocês incentivam os estudantes a estudarem novas línguas na filosofia. Você pode falar um pouquinho sobre esse incentivo? Por que vocês acham interessante que eles estudem essas novas línguas? Bom, em primeiro lugar, né, também mencionar que os cursos, acho que todos os 3 cursos, imagino, posso falar em nome dos 3, tem uma forte colaboração com a FALE, né, Faculdade de Letras, e a FALE oferece, enfim, diversos cursos de letras estrangeiras, e fica sempre um incentivo a eles cursarem né, fazerem esses cursos de extensão, mas também estudarem por conta própria. Bom, no caso da filosofia em especial, para além, né, claro que a gente sempre espera que os estudantes aprendam as línguas, né, estrangeiras mais necessárias para o dia a dia, digamos, né, o inglês e o espanhol cada vez mais também, né, mas no caso da filosofia, um pouco a peculiaridade é que tem um incentivo ao conhecimento das línguas originais daqueles textos que vão ser estudados. Então, portanto, além, né, o estudante de filosofia que queira seguir na área ou fazer pesquisas mais aprofundadas, é muito incentivado a, para além do inglês e do espanhol, digamos, estudar também, em especial, as línguas daquele campo no qual ele vai se especializar. Então, no caso, se é um estudante de filosofia antiga, que estude o grego, né? E aí a FALE justamente é uma colaboração imensa, porque a FALE tem cursos de grego, tem professores de grego. Então, a gente incentiva muito esse intercâmbio entre, né, que estudantes de grego venham fazer disciplinas de filosofia antiga, que os estudantes de filosofia antiga vão fazer disciplinas de grego. Com filosofia medieval, bom, aí é mais o latim, tem o árabe, né? A gente tem, por exemplo, um professor do departamento de filosofia que traduz textos do árabe. Então, quem estuda filosofia medieval, né, tem esse campo importante da filosofia medieval árabe, vai estudar árabe, né? E no caso da contemporânea, bom, ou
ou alemão, ou francês, ou, enfim, diversas outras línguas que por acaso apareçam. É uma peculiaridade, digamos, mais de um campo de pesquisas um pouco mais aprofundadas, mas que, ao mesmo tempo, permite, né, digamos, aprender línguas também é ver o mundo de outras formas, né, e mudar um pouco a perspectiva e perceber como a nossa própria visão sobre o mundo está condicionada pela linguagem que a gente utiliza para, né, que não apenas a gente utiliza, mas que, digamos, a nossa própria visão já é moldada de antemão pela língua na qual habitamos, né? Então, refletir um pouco sobre essa condição linguística é uma parte importante da filosofia, e o aprendizado de línguas estrangeiras é fundamental para que essa percepção seja melhor analisada, refletida, etc. Então, a gente vai mostrar mais 2 imagens aqui, que é do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. E essa primeira imagem é do presépio do Pipiripau, que compõe o acervo do museu, o acervo de arte popular do museu. E pode passar para a segunda. E aqui a gente tem uma imagem de uma exposição mais antiga desse mesmo museu. Sabrina, quais que são os vínculos da antropologia com o Museu de História Natural da UFMG? Como que... Vários docentes do departamento têm laboratórios de pesquisa no Museu de História Natural, né? Então tem um vínculo muito forte, e é um local também bastante importante na formação de estudantes, né? Então, o engajamento de estudantes em atividades de iniciação científica e de extensão, né, que existe nas variadas linhas de pesquisa, né, aqui não vai dar para a gente falar sobre todas elas, mas, enfim, estudante que tiver interesse nisso pode entrar no site do departamento, né, dar uma olhada ali em cada área, mas o Museu de História Natural é um dos locais que há mais tempo, né, tem tido essas atividades de extensão que os alunos podem atuar diretamente ali num diálogo com a comunidade, né, que visita esse museu, aprender por meio desse acervo importante, né, dialogar também com quem está ali presente sobre a história da ocupação de Minas Gerais, né, a ocupação indígena, inclusive, de Minas Gerais, e nos laboratórios de pesquisa, aprender também sobre análise de materiais, né, de entender também essa ocupação humana nesse território, né, das Minas Gerais, a partir das coleções de ossos, né, das cerâmicas, dos materiais líticos. Então, é um espaço bastante importante na cidade também, né, de Belo Horizonte. Isso. Inclusive, essa imagem é de uma expedição arqueológica que é de uma exposição permanente, que deu origem a uma exposição permanente no museu. Essa segunda imagem é de uma expedição arqueológica na Antártica. E a gente trouxe também uma terceira imagem, que é de uma expedição arqueológica no Egito, que teve a participação de estudantes, de professores da UFMG, do curso de Antropologia. Professora, se você quiser comentar um pouquinho sobre... As atividades práticas, elas são importantes, né? Elas não compõem de um modo tão extenso o currículo obrigatório do curso, mas os alunos tendem a se engajar nessas atividades por meio da participação nas pesquisas de professores, né? Então, quase todo docente do departamento tem um projeto de pesquisa, às vezes vinculado, inclusive, à extensão, né, de pesquisa e de extensão. Muitos deles envolvem essas expedições arqueológicas. No caso da antropologia, em muitos trabalhos envolvem trabalhos de campo. Então, são momentos também bastante importantes que a gente tem incentivado muito, que os estudantes, para além, né, de cursar as disciplinas obrigatórias e optativas, também façam, né, também se inscrevam nesses projetos de iniciação, tanto a extensão, né, quanto as iniciações científicas. Muitos deles têm bolsa, né, o que também tem sido importante para a permanência de estudantes na universidade. Então, são momentos ali de aprendizado e de diálogo também com a comunidade, né? Na iniciação científica, a gente sempre enfoca, né, esse aprendizado do fazer ciência, mas na extensão tem muito também desse aprendizado da ciência, mas num diálogo e num retorno ali mais direto também com a comunidade, né, com a sociedade. Professora, então, aproveitando que você falou um pouquinho sobre as oportunidades, né, a gente vai falar sobre isso nos 3 cursos agora. Então, eu queria começar com a professora Amaro. Pensando na licenciatura, a gente tem 2 programas super importantes, né, no curso, que é o PIBID e a residência pedagógica. Você pode falar um pouquinho sobre esses dois programas? Claro. Bom, esses 2 programas já são
relativamente antigos, quer dizer, então aí acho que já devem estar completando algo como 10 anos, ou um pouco mais. E eles têm uma estrutura muito semelhante, né? Ou seja, a ideia, tanto do PIBID quanto da residência pedagógica, é acompanhar aulas, né, o ensino de filosofia em escolas, no nosso caso, na rede estadual aqui, mas poderia ser também na rede federal, na rede municipal. Então, os PIBIdianos ou os residentes acompanham efetivamente o trabalho de um professor, né, em alguma disciplina de filosofia no ensino médio. A diferença é que os PIBIdianos estão ainda na primeira metade do curso e os residentes estão na segunda metade do curso. E por causa disso, justamente, a ideia é que os PIBIdianos contribuam com o ensino de filosofia, mas eles não vão ministrar aula. Já os residentes, a ideia é que eles ministrem algumas aulas ao longo do ano, acompanhando uma turma, mas também ministrem alguma aula, e que já tenham uma primeira experiência docente, né, conheçam o funcionamento da escola. Isso é muito importante porque eles já saem da universidade com um conhecimento prático sobre como funciona uma escola de ensino médio, sobre quais são as dificuldades, sobre quais são os prazeres, né, relacionados ao ensino, é muito superior ao que eles teriam sem isso. E isso também, né, até onde a gente pode acompanhar, isso também tem revertido em um resultado muito satisfatório, muito bom para os estudantes de ensino médio que têm, né, por causa do PIBID, por causa da residência, uma experiência muito mais rica, né, uma experiência muito mais fecunda, justamente por causa desse intercâmbio, né, com estudantes de graduação. Isso é muito interessante também, porque isso mostra, né, muitas vezes o estudante de ensino médio, em especial em escolas estaduais, percebe a universidade como algo muito distante, e quando recebe, né, os PIBIdianos ou os residentes na escola, eles percebem que a universidade está muito mais próxima, que não tem nada que impede eles, né, eles conseguem se ver, digamos, em estudantes que são, às vezes, 3, 4, 5 anos mais velhos, né, conseguem ver quase que, sei lá, pessoas que têm um perfil, digamos, próximo a eles, né, que poderiam ser irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, enfim, e percebem que a universidade está aberta, né, digamos, para eles também. E na pesquisa, os estudantes também têm muitas oportunidades, né, como projetos de extensão. Você pode falar um pouquinho sobre Filosofia na Praça, que é um projeto de extensão, como que ele acontece, como que os estudantes participam desse projeto? Claro, bom, além do PIBID da residência, a gente tem uma série de outros programas que também contribuem muito para a permanência dos estudantes na universidade. A gente mencionou justamente que nos 3 cursos, né, a gente tem um perfil bastante variado. Isso significa que muitos estudantes são, né, de classes mais com menor renda familiar, e que muitas vezes, né, geram um custo bastante elevado, né, e muitas vezes são do interior do estado, então gera um custo familiar bastante elevado para manter esses estudantes aqui, e isso contribui demais, né, para que esses estudantes de fato consigam, né, concluir o curso aqui na universidade. Então, além desse da residência do PIBID, a gente tem o programa de educação tutorial, no qual os estudantes recebem uma bolsa para desenvolver diversos projetos, né? Projetos de pesquisa, projetos, eventos, revistas, né? Os mais diversos. E, atualmente, justamente os estudantes do PET, do Programa de Educação Tutorial, estão responsáveis, né, por fazer um projeto de extensão que já é bastante antigo, que, na verdade, quando, há muito tempo atrás, o curso de filosofia tinha um curso de especialização. Quando o curso de especialização terminou, ele se converteu, na verdade, num projeto de extensão, que é o Filosofia na Praça. O projeto de extensão Filosofia na Praça era um curso que era ministrado antigamente na Praça da Liberdade, por isso que tem esse título, né, em que professores do departamento iam lá e davam, né, uma aula por semana, formando aí vários módulos, e a pessoa se inscrevia durante um semestre e assistia durante um semestre esse curso. E na época da pandemia, isso virtualizou, né, e ainda está virtual. A gente não sabe como vai ser no próximo semestre, né, a gente está tendo uma discussão se permanece virtual ou não, mas atualmente está no YouTube, né, acessível, gratuito para quem quiser assistir. O projeto atualmente é Filosofia e Livros. No último semestre foi Filosofia e Religião,
Então, nesse semestre, está sendo cada professor é convidado para apresentar um determinado livro, seja um livro recente, seja um livro clássico, e aí tem um debate, tem a oportunidade, inclusive, de quem está assistindo ao vivo, de fazer perguntas. No caso do semestre passado, era filosofia e religião, então tinha um debate entre filosofia e cristianismo, filosofia e budismo, filosofia, enfim, né, diversas outras religiões, não vou lembrar agora quais que foram contempladas, em que algum professor, também pesquisador, né, nessas áreas, apresentava aí os diálogos entre filosofia e religião, não religião em geral, mas uma religião específica. Então, um projeto bastante antigo. Além disso, né, tem a iniciação científica, como nos demais cursos, em que o estudante recebe uma bolsa para fazer uma pesquisa. Tem os programas de monitoria, né, que o estudante ou a estudante recebe uma bolsa para acompanhar uma disciplina no ensino de graduação e contribuir com a formação, né, de quem está cursando essa disciplina. E tem algumas outras possibilidades de estágio, extensão, mas diria que, né, tudo isso contribui muito para que a permanência no curso seja maior e que o estudante consiga, ou a estudante consiga, se dedicar exclusivamente ao curso de graduação, que é uma coisa excelente, né, o que faz com que a formação seja bem mais aproveitada. Sim. Professora Natália, e no curso de Ciências Sociais tem o projeto que você coordena, né, que é a Curadoria Pública. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto, como que os estudantes podem participar dele? Sim, eu preferia falar de forma mais ampla dele também, mas é importante que a pessoa que está interessada entenda que quando ela entra para um curso de graduação, ali se descortina um mundo inteiro. A universidade tem em geral, a gente pensa no ensino, na sala de aula, mas a universidade é feita de 3 grandes pernas: o ensino, pesquisa e extensão, né? Ou seja, o ensino é isso que normalmente as pessoas pensam da universidade, né? A pesquisa é quando os professores desenvolvem suas diversas pesquisas. Então, todos os professores, assim, por exemplo, eu sei falar do Departamento de Ciência e Política, tem mais de 15 grupos de pesquisa especificamente, e todos os professores vão ter suas pesquisas. E posso falar que isso também vai acontecer em todos os outros cursos, porque a universidade vive da pesquisa também. E aí, dentro dessa pesquisa, a pessoa interessada vai encontrar alguma área que interessa mais. Um professor que está desenvolvendo alguma coisa, e esse leque é muito diverso. Então, a pessoa pode estudar desde gênero, a partido, a etnografias, ou seja, aldeias, né? Ou seja, a diversidade dentro das ciências sociais é muito grande. E tem essa terceira perna, que é a extensão, de onde se encaixa o Curadoria Pública. O que é extensão? É quando a universidade conversa com a sociedade. Então, ele é interessante porque ele leva professores e alunos a fazer um gancho, ou seja, a ir de alguma forma conversar, fazer uma ligação com a sociedade. Essa ligação pode ser de diversas formas. Então, tem cursos que os professores dão, sei lá, tem consultoria com as prefeituras, é muito diverso, certo? Uhum. Então, tem muitos professores que se dedicam boa parte do seu trabalho a isso, e esse é um diferencial nessa última reforma que está terminando agora. Esse é um diferencial que está sendo reforçado dentro do curso. Então, está sendo reforçado desde 2008, foi reforçado, por exemplo, os intercâmbios nacionais e internacionais, ou seja, abre espaços para os alunos irem para outras universidades, dentro e fora do Brasil, passarem meses lá, voltarem, aprender com outras culturas, em outras universidades, com outras pedagogias diferentes. Isso é um diferencial. E tem esse lado específico da extensão. Então, eu agradeço muito você falar especificamente do Curadoria Pública. A gente tem perfil no Instagram, no Twitter, no Facebook. O que é a ideia? A ideia é a divulgação científica, é comunicar coisas que a gente faz dentro da academia com uma linguagem simples. Então, nesse Curadoria especificamente, a gente fala de políticas sociais e de questões sociais de uma forma muito simples, porque as pessoas não têm muita clareza
do quanto que a vida delas, do quanto que políticas sociais perpassam a vida de todo mundo. E não é só das pessoas pobres, as pessoas acham que políticas sociais é para pobre. Não, desde o desconto do imposto de renda, que provavelmente os pais de quem está assistindo, né, tem desconto, por dependente, até desde a previdência, que pega todo mundo que está formal no trabalho, ou seja, as políticas sociais perpassam pela vida de absolutamente todo mundo. E isso é importante, ou seja, esse específico. Mas tem vários outros projetos de extensão dos professores, de tipos muito diferentes. Tem professores que fazem um trabalho no interior de Minas, no Vale de Jequitinhonha. Então, o aluno pode ir com esses professores, fazer viagens para aprender sobre o assunto que a extensão está trazendo. Então, é uma forma de aprendizado. Então, é interessante que a pessoa interessada que está nos assistindo entenda que o curso de graduação vai muito para além da sala de aula. Ele tem pesquisa, ou seja, você pode descobrir um mundo ali, para quem gosta mais de leitura, como é o caso das pessoas, né, que vão escolher filosofia, ou seja, você pode entender qual que é a sua praia. Na verdade, praia não é a melhor coisa, porque a gente está em Minas, né? Qual que é a sua cachoeira, qual que é a sua montanha, e buscar o caminho ali dentro da sua formação ser muito diversa e lhe proporcionar uma entrada profissional também com bastante possibilidades de ação. Porque, como eu estava dizendo, a caixa de ferramenta, quanto mais ferramentas você colocar dentro dela, mais possibilidade e diferença na sua inserção de mercado você vai ter. Então, os projetos de extensão dão uma dessas formações possíveis. Uhum. Inclusive, uma dessas possibilidades são as empresas júniores, né, professora? E nas ciências sociais a gente tem a MEIOS. Você pode falar um pouquinho sobre essa também? A empresa MEIOS é muito importante. Numa linguagem mais pedante, né, é um tipo de trainee, de treinamento. Eu não gosto dessa linguagem, mas as pessoas entendem. Mas é um lugar de treinamento, onde o estudante vai aprender a fazer pesquisa lato sensu, pesquisa de opinião, vai aprender a desenvolver como é que se faz um survey, aplicar o survey, desenvolver o questionário, vai aprender e poder fazer transcrição na área da antropologia e da sociologia, são muitas entrevistas, vai aprender a fazer grupo focal, então vai aprender a mexer com bancos de dados, fazer análise qualitativa e quantitativa. Então, ali dentro, isso tudo que eu estou falando são as ferramentas que a gente aprende no curso de Ciências Sociais. E aí o que acontece? Tem essa empresa júnior chamada MEIOS, que é um laboratório, que é um lugar de treinamento para os alunos, e os alunos recebem por isso, né? Então, todos esses lugares, esses espaços de aprendizado, a depender, o aluno vai conseguir bolsas, vai conseguir formas, inclusive, de melhorar o seu sustento, caso venha de uma família que tenha uma situação econômica mais vulnerável. Então, são espaços de aprendizagem, mas todos eles, as pesquisas vão ter as bolsas de iniciação científica, na extensão existirão as bolsas de extensão. Então, cada lugar vai oferecer entradas, não só de estudo, mas inclusive de recebimento, né, de algum tipo de bolsa. E professora Sabrina, os professores eles já falaram muito bem sobre todas essas oportunidades aqui na UFMG. E no curso de antropologia, a gente tem o GESTA, né, que é um grupo de estudos em temáticas ambientais. Você pode falar um pouquinho sobre ele? Eu acho que é um dos grupos que talvez tenha tido essas ações de extensão mais continuadas, né, no território de Minas, tanto de mapeamento de comunidades tradicionais, como um observatório de conflitos socioambientais. Então, a gente está também, né, num território em que essa disputa, né, territorial e também os grandes desastres têm tido um papel bastante relevante, e é um grupo que tem feito essas pesquisas de campo, então, tanto em ações de pesquisa como também de extensão, levando alunos ali para trabalho de campo junto a essas comunidades, nessa interlocução, na realização de oficinas, né, na confecção de mapas aí dessas comunidades.
Então, não é o único, né? Tem outros grupos de pesquisa também com variadas atividades. Acho que uma das atividades de extensão que também tem sido frequentes é a organização de eventos, né? Que muitas vezes também envolve esse convite a lideranças de movimentos sociais, né? Então, na antropologia, como nas ciências sociais, essa relação de determinadas temáticas, né, com os movimentos sociais, seja em questões ambientais, em questões de gênero, sexualidade, né, você tem uma ligação ali muito direta com determinados movimentos sociais. Então, trazer esses movimentos para a universidade, para esse diálogo, né, e esse aprendizado que os alunos têm, tanto de organizar eventos, né, como também de fazer oficinas, né, e fazer essa relação, tem sido algo muito importante, né? Queria reforçar esse ponto que os colegas colocaram, que eu acho que adentrar a universidade pública é mais do que você estar em sala de aula, né? É você buscar também ali seus interesses através dessas inúmeras oportunidades que são oferecidas para além do seu curso, inclusive, né? Em outras áreas, nessa formação, e nessa atividade prática, né? Muita gente entra no curso querendo ser antropólogo e vira arqueóloga, entra querendo ser arqueóloga e vira antropóloga, porque é isso, você é apresentado ali a um mundo de oportunidades. Sim. Professores, nosso tempo está chegando ao fim, então eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui, foi muito boa a nossa conversa. Então, pessoal, para quem quer saber um pouco mais sobre a mostra, sobre os cursos de graduação aqui da UFMG, acesse o site www.ufmg.br/mostra. Também as nossas redes sociais, @mostra-sua-UFMG no Instagram e o UFMGBR no TikTok. Não se esqueça de se inscrever no canal da TV UFMG e curtir esse vídeo. Tchau! Mostra sua UFMG.